Ouvinte e internauta, boa noite. Paz seja convosco. Aqueles que nos acompanham pelo rádio, pela Gospel FM de Araras 90.7, bem como aqueles que nos acompanham pelo Facebook, aqueles que nos acompanham pelo Instagram, nossos internautas, até os confins da terra. Pessoas estão nos vendo, estão ouvindo a mensagem que vamos pregar neste culto de louvor e adoração. Aos domingos, na Igreja do Evangelho Quadrangular em Araras, nós temos culto de louvor, adoração. Temos na Catedral e em muitos nossos pontos de pregação e capelas. Eis que é a noite do louvor e adoração. Não que nos dias como as terças-feiras e em algumas capelas quartas, o culto da família, que não há adoração. Não que na reunião do empresário às quintas-feiras, aos sábados, a noite da bênção, e em todos há louvor e adoração, porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é digno de todo louvor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E eu quero ter uma palavra de oração neste momento e depois nós vamos ler primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8. Já informo os versículos que nós vamos ler. E nesta primeira fase de nossa mensagem vamos ler todo o capítulo 8. Portanto, nós temos aqui 22 versículos que vamos ler agora de início. Soberano Deus e Pai Celestial, o Teu nome seja louvado, exaltado e glorificado para todo sempre. Porque o Senhor é Deus, é o único Deus, Criador dos céus e da terra, Criador dos mundos que compõem o universo. Estamos diante do Senhor e queremos pregar a Tua palavra, Senhor. Este assunto que não é ingerido por muitas pessoas por falta de entendimento. Conforme o Senhor disse através um dos profetas, o meu povo perecerá por falta de conhecimento. E 100 anos mais tarde, o Senhor usou outro dos teus servos, outro profeta, para dizer: o meu povo pereceu, porque lhes faltou entendimento. Nós queremos transmitir a tua palavra, Senhor, a mensagem do Senhor, a Bíblia Sagrada. Então que o Senhor nos use nas tuas mãos e que o Espírito do Senhor trabalhe nos corações. Pedimos com fundamento no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Conforme já dissemos, nós vamos ler 1 Samuel, no capítulo 8, os 22 versículos de início. Vamos ler. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel:
atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as suas obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e seguiram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda à voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Agora aqui Samuel está explicando qual é o direito do rei, ou qual a carga que o povo teria. Deus mandou explicar ao povo. Novamente, este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês escolherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor, o Senhor Deus. Então o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para a sua cidade. Prezado, querido ouvinte, internauta, lemos aqui um texto meio prolongado, mas esta é a base. Evidentemente que este assunto não será esgotado hoje. Todavia, falaremos em outros dias, principalmente, é evidente, aos domingos. É um assunto muito vasto e as pessoas que inclinarem seus corações a Deus, à palavra de Deus, entenderá a respeito deste assunto. Dissemos há poucos dias que estaremos falando sobre política. Aqui é a base principal. Deus nunca quis
que um homem fosse o rei, fosse o governante. Ele sempre quis ser o governante, ser o rei do povo escolhido, o povo de Israel. É evidente que Deus escolhia pessoas, como no caso Moisés, uma figura humana, mas com a unção de Deus para caminhar do Egito até a terra prometida. E depois, o sucessor, Josué. Deus levantando profetas para falar com o povo. Deus enviando anjos para trazer mensagens. Mas ele, o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele era sempre o rei. Ele era o rei de Israel. A chuva vinha no tempo certo, a estiagem no tempo certo, isto é, da colheita. E havia fartura, havia prosperidade para o povo. Mas todas as demais nações pagãs, adoradoras dos seus deuses, um com Baal, outra com Moloque, outra com... Enfim, cada nação tinha o seu Deus. Mas que Deus é este? Um Deus de barro ou um Deus de qualquer metal? Um Deus de prata, ou um Deus de ouro, um Deus de ferro, uma imagem de esculturas que Deus sempre proibiu. Mas o povo tinha cada um seu Deus. E Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus de Israel. E o povo de Israel começou a ver que aquele lugar, os filisteus, os amalequitas, os assírios, e mais aquela nação, e a outra nação, e os egípcios, e mais... Nós também queremos um rei. Chegaram para o profeta Samuel, todos os anciãos se congregaram e foram falar. Samuel, eu aqui reproduzindo com as minhas palavras. Samuel, nós confiamos em você. Você é um homem de Deus. Você é o nosso profeta. Você é um escolhido. Mas os seus filhos, Joel e Abias, que você constituiu para serem juízes, porque Samuel também era juiz, eles não seguem os seus caminhos. Eles são injustos. Eles são corruptos. Eles aceitam suborno. Eles pervertem o juízo, aquilo que é correto. E então, você está velho. Você, daqui a pouco, está morrendo. Não disseram isto, mas ficou muito bem subentendido. Amados, é assim. Pensemos num pastor que serviu a igreja por 40, 50, 60 anos, e os membros da igreja cheguem a ele e dizem: olha, pastor, você já está velho, passa o cajado para outra pessoa, nós não queremos mais você. Como que fica este pastor que deu a vida pelo rebanho? Hoje eu ouvi a escola bíblica dominical das 11h30 até 1h da tarde. Não perdi uma palavra. E eles estavam justamente explicando Hebreus no capítulo 13, versículos 7 e 17, falando sobre o ministério pastoral. E no próximo domingo eu já decidi
será reprisada esta escola bíblica dominical. Porque muitos dos nossos líderes aqui, nossos pastores, eu fiz uma pesquisa e não ouviram, e eles também são pastores. Não são titulares geral, mas são líderes de capelas, estão debaixo das nossas mãos. Imaginemos um homem casado com uma mulher, 50 anos, 60 anos, e disseste para ela: eu não quero mais você, você já está velha. Ou então a mulher, a esposa, chegasse para o marido: eu decidi me divorciar, você está velho demais, eu vou arrumar um homem mais novo, eu vou arrumar um rapaz. Como ficaria este homem que ouvisse essa mensagem? Ou esta mulher, esposa? Então, assim que Samuel se sentiu, ele se sentiu ofendido, ele se sentiu ofendido, magoado, e ele foi, se eu posso usar, desabafar perante o Senhor. Ele foi fazer uma queixa: Senhor, eu vim a este mundo por uma promessa. Minha mãe me pediu ao Senhor, porque ela era estéril. É claro que ele não falou tudo isso na oração, mas como eu conheço toda a história de Samuel, e todos que leem a Bíblia conhecem a história de Samuel, a minha mãe Ana era estéril e não tinha filhos. E ela se sentiu humilhada. E ela pediu ao Senhor um filho, e ela prometeu que ela queria entregar este filho ao serviço do Senhor. E o Senhor me formou no ventre da minha mãe. E quando eu fui desmamado, no tempo certo, a minha mãe entregou para o sacerdote ali, e eu fui criado ali. E eu te sirvo até hoje, Senhor. Eu sempre fiz o que é reto diante do Senhor. Eu sempre ouvi a tua voz. Eu sempre fiz tudo o que o Senhor me mandou. E agora o povo está dizendo que eu sou velho. Agora estão dizendo que os meus filhos não seguem o que é justo. Eles aceitam suborno. Senhor, eles querem um rei. E Deus respondeu: Samuel, não fique triste, não fique assim amargurado, não. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Oh, meu Deus, meu Senhor! Deus se sentiu ofendido. Eles não estão rejeitando você porque você está grisalho, você com seus cabelos brancos, você está de idade. Não, eles estão rejeitando a mim. Eles não querem mais que eu reine perante eles. Eles querem um homem para ser governante deles. Amados, Deus sempre quis para o seu povo, para o povo de Israel, o governo teocrático. Teocracia é o governo de Deus. Teo significa Deus. Cracia significa governo, o governo de Deus. Mas o povo, chegou uma hora, não quis mais. E Deus falou: Samuel, explique ao povo o que é que um homem rei exige de seus súditos, do seu povo. Vai, explique tudo direitinho, para que eles tomem conhecimento. O que é ter um rei? Como eles serão tratados? Os filhos deles, as filhas deles. O rei terá o direito de tomar para serem servos, para fazerem isto. Elas vão ser perfumistas, vão ser cozinheiras, vão ser padeiras. E os campos que produzirem, o rei terá a sua parte. Vai ser assim. Samuel explicou tudo o que Deus mandou. O povo não deveria ter meditado,
refletido e dizer, mas assim não, é melhor ter Deus, porque aí as nossas filhas, nossos filhos, as nossas colheitas, é tudo diferente do jeito que estamos. Não, o povo disse, não há problema nenhum, Samuel, nós queremos um rei, e acabou, fim de conversa. Aqui também reproduzindo com as minhas palavras. Então, Deus disse para Samuel, Samuel, escute a voz do povo e unja um rei. Eles querem? Então, assim seja feito. E eis que Saul foi aquele que foi ungido para ser o rei de Israel. Saul, nos diz a Bíblia, era um homem alto que sobressaía sobre os ombros de todos de Israel. Era alto, de bonita presença, valente, mas não tinha um coração puro. Não era um homem honesto, não era um homem obediente a Deus. Nesta tarde, eu li a partir daqui até o capítulo 15. Eu li todos os versículos. É evidente que não temos condições de falar sobre tudo a respeito de Saul. Vamos falar algumas coisas hoje. Mas, depois de Samuel explicar, o povo não quis ouvir e o povo quis um rei. Então Samuel unge Saul como rei de Israel. Agora o capítulo 10. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse, o Senhor está ungido, você como príncipe sobre a sua herança, que é o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão, já foram achadas as jumentas que você foi procurar, e eis que agora o seu pai já não pensa no caso deles, e está aflito por causa de vocês, dizendo, que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus de Betel. Amados, aqui o que muito nos interessa é que ele foi ungido. Aqui são os detalhes que as jumentas o pai de Saul havia se extraviado e ele com um servo foram procurar e procuraram 3 dias e não acharam. E de repente um moço disse assim, olha, mas por que vocês não procuram o vidente? Mas que vidente? É o profeta Samuel, ele vai falar. E o pai de Saul agora não estava mais preocupado com as jumentas, preocupado com o filho, porque não encontrava as jumentas. Mas eis que quem foi ao encontro foi o profeta Samuel, e Deus mandou que ungisse. O povo queria, então assim foi. E nós vemos aqui agora no capítulo 15, no versículo 22. Não, deixa-me ver aqui. Deve ser primeiramente o capítulo 13. Isso, capítulo 13, versículo 13. Vai pegando sua Bíblia aí, vai nos acompanhando. Eu estou com a versão atualizada moderna. 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 13. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo.
porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Samuel disse: olha, vamos fazer uma festa, vamos fazer sacrifícios ao Senhor, e vocês podem ir no tempo certo, daqui uns 7 dias eu vou chegar. E acontece que os dias aprazados, não atrasados, aprazados, se venceram e Samuel não havia chegado. E Saul falou: ok, o profeta Samuel não vem mesmo, vamos nós aqui mesmo oferecer, vamos nós fazer entre nós aqui, está tudo feito. E foram, e fizeram. E quando acabaram de fazer todo aquele ritual, Samuel chegou e disse: Saul, o que é que você fez? Ele disse: eu pensei que o senhor não ia vir mais, que tinha acontecido alguma coisa e a gente ofereceu. Você fez uma loucura. Hoje o Senhor teria confirmado o seu reinado, porém agora não subsistirá mais. Já está cortado. E o Senhor Deus já escolheu um outro, segundo ou conforme o coração dele, para te substituir. Amados, agora penso que nós vamos para o capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 22. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Amados, nós vemos aqui, eu disse que estaria falando sobre política, e aqui é a política. Deus queria ser o soberano, o rei, mas o povo, por estar se distanciando de Deus, começou a ver as outras nações que tinham o rei. E eles queriam. E então Deus permitiu que Saul fosse o rei. Foi Deus que permitiu. Por quê? A tradição diz assim: o povo tem o governante que merece. Nós vemos muito isso através de todos os tempos. Quando alguém é eleito como prefeito, como governador, como presidente da república, e não vai bem, então as pessoas dizem: o povo escolheu, o povo tem o que merece. Amados, então Deus escolheu outro, escolheu o rei Davi, um homem segundo o seu coração. Então, como podemos dizer que é tudo do diabo? É interessante que as pessoas têm esse costume. Tudo é o diabo. Todas as coisas ruins que vão acontecendo é o diabo. E mesmo no meio do povo evangélico é isso. É o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Não, o povo quis. Deus não queria. Enquanto Deus era o rei, Deus era o governante, ia tudo muito bem. Mas o povo se rebelava, o povo voltava para a idolatria, o povo deixava de buscar a Deus, e o povo quis um rei. E o povo teve o rei que merecia. O final da vida deste homem foi triste, foi terrível. Se você continuar lendo, vai ver qual o fim deste homem. Como na guerra, como ele foi morto. Amados, e aquele
mocinho, que estava apacentando as ovelhas, filho de Jessé, o rei Davi, foi ungido. Mas, em sendo ungido, não começou logo a reinar. Saul continuou ainda por muito tempo. E Saul começou a perseguir a Davi. Queria matá-lo. Mas Saul esteve um tempo, que nos diz a Bíblia, um espírito maligno da parte do Senhor. Eu disse isto aqui há poucos dias. Mas como que é um espírito maligno da parte do Senhor? Deus permitiu que um espírito imundo, um espírito maligno, entrasse na vida de Saul. E ele se sentia mal. Davi era um excelente arpista, isto é, tocava harpa. E com a unção que Deus tinha dado a ele, no tocar ou tanger a sua harpa, mandava chamar a Davi e o espírito maligno deixava. Tudo isso a Bíblia nos conta. Mas um dia, Saul tentou cravar ele na parede com uma lança. E Davi por pouco escapou, isto é, escapou pela mão de Deus. Saul morreu, foi triste o fim dele, e Davi começou a reinar. Então, quem foi que escolheu o rei Davi? Jessé tinha 8 filhos. E quando Samuel foi enviado à casa de Jessé, fez passar todos aqueles moços, aqueles rapazes diante do profeta Samuel, e Deus não atentou para nenhum. Disse, mas Deus me mandou aqui para ungir. Acabaram os seus filhos? Os meus filhos são esses. Mas espera, Deus me mandou aqui. E nenhum desses foi indicado para eu ungir. Tem um, mas esse é um mocinho, ele está lá no campo apacentando as ovelhas. Então mande chamá-lo, disse o profeta Samuel a Jessé, porque nós não nos aceitaremos à mesa para a refeição até que ele não chegue. E quando ele foi chegando em casa, Deus disse, Samuel, este é ele, este é o rei que eu escolhi, que o povo tanto pediu, este é o rei. Levante e unja no meio dos seus irmãos. E o mocinho Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Então, amados, não vamos dizer que a política é do diabo, que tudo é do diabo, que isso e tal, que a igreja não se mete em política. Eu também concordo. Igreja não se mete em política. Nós aqui em Araras nos esforçamos para eleger vereadores, para ajudar, porque eles são os legisladores. Mas a igreja não se envolve em política. Não fazemos pacto com ninguém. Não é aquilo que as pessoas dizem. Toma lá da cá. Nestes 48 anos aqui, nunca fiz um pacto com nenhum candidato. Nesta semana recebi um que quis falar comigo. E eu atendi. Eu sou uma pessoa pública, eu atendo a todas as pessoas, mesmo em meio a essa pandemia, com todos os cuidados. E ele se apresentou e eu disse, nunca dei apoio a um prefeito publicamente. Nem mesmo o rapaz que era membro da igreja. E saiu por conta dele, eu nunca dei apoio. Nós fazemos um esforço para eleger os vereadores, porque são os legisladores. Mas não queremos a política, brigas, dissensões. Isto é repugnante, é abominável aos olhos de Deus. Então, eu deixo essa palavra para hoje e numa próxima ocasião continuaremos com este assunto, estudando outros pontos da Bíblia. Vamos ver outros que foram escolhidos por Deus, enviados a nações pagãs, e como Deus fez com estes homens. Por que as pessoas repudiam quando se fala de política? Por causa das pessoas que não são honestas, das pessoas
que não têm o temor a Deus, as pessoas que lutam só para o seu interesse próprio, mas não são bons governantes. Isto em qualquer esfera. E então, por causa da corrupção que nós vemos nos nossos dias, isto através de todos os tempos. Eu ouvi um historiador falar, desde os portugueses que vieram para cá, esse historiador foi falando do problema do Brasil. Então, por conta disso, quando se fala em política, algumas pessoas chegam a cuspir, falam, pelo amor de Deus, ainda mais na igreja vai falar isto, mas não é bem assim. Nós temos que examinar o que é que a Bíblia fala. Nós temos a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Então, nós temos que entender a palavra de Deus e nós temos que orar pelas autoridades. Então, eu sempre estou dizendo aqui, todos os dias eu oro para os vereadores, para o prefeito. Eu sempre estou orando pelo presidente da República, para o governador do estado, porque a palavra de Deus nos manda, o apóstolo São Paulo nos manda. E mesmo que eu não votei nele ou nela, não há problema nenhum. A partir do momento que foi eleito, eu tenho a obrigação. Mesmo se for um que me odeia, vamos pensar assim em termos de municipal, não há problema nenhum. O meu dever é orar por esta pessoa. Então, por hoje eu deixo essa palavra e eu quero fazer uma oração encerrando essa mensagem, mas continuaremos falando sobre o assunto. Soberano Deus e Pai Celestial, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E hoje demos início, ó Deus, a uma série de palestras, de pregações a respeito deste assunto, a política, que muitas e tantas pessoas detestam. E mesmo que elas votam, mas elas não gostam, principalmente em se tratando de pessoas cristãs evangélicas. Há alguns que repudiam e eles se acovardam, líderes de igrejas que não podem falar nesse assunto. Então, votam em pessoas que não têm o temor a Deus, que não têm o coração limpo, que não têm o coração puro, como no caso do rei Saul, que foi o primeiro rei ungido por Samuel, e depois, sucessivamente, o rei Davi. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe o nosso povo, nossos ouvintes, nossos internautas, que tenham assimilado esta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós temos pessoas aqui que estão nos acompanhando, Eros e Luana Klein, benção para vocês. Michele Martins e família. Amados, são apenas alguns nomes que nossa filha está nos passando, porque depois, em saindo daqui, eu vou ler nome por nome, e eu me emociono, porque à medida que a gente vai falando, as pessoas vão falando assim, que bênção, que palavra, amém, né? Eu acompanho cada um. Marluce Wagner Lima, Marluce, Haroldo Marques, José e Roseli Francisco, Luiz Carlos Buchini família, Fabiano Domingues, que é o Bill e família, Neiva e Pedro Fernandes, toda gente amada, meu Deus, esse é o Pedrinho, né? O corretor que sempre a nossa rádio está falando. Márcia Cunha, Márcia da revista Expressão, né? Ô Márcia, ó, um beijo no seu coração, amo você em Cristo Jesus. Kelly Campagnolo, Rita e Sérgio Pinto, Renata Severino, oh meu Deus, quanta saudade de toda essa gente, meu Deus. Maria José Serra e esposo, Silvana e Débora França, Alan Kelvin Santos, Adenilson Figueiredo, o Alan deve ser o que está nos ajudando aí na igreja. Lázaro Figueiredo, olha, gente maravilhosa. Luiz e Ana Adélia Barba, Filipinho, Tamires e Tiago Batista. O Tiago é um pastor que faz parte da nossa equipe. Família Belotto Luci, né? Nalva Vertu e família,
Reginaldo Cardoso e família. Falei com o Reginaldo esta tarde, ele disse que estaria acompanhando. Marli Tessari e família, meu Deus, quanta gente, que saudade dessa gente. Pastor Luiz Fabiano e família. Gabriel Souza, isto, vou deixar. Zélia Teles, via Zélia nessa semana. Lorraine Morandini, quanto tempo que a gente não vê Lorraine. Samuel Rocha família. Donizete Salete Toneto, ai que saudade de toda essa gente, meu Deus, meu Deus. Cláudia Josiane e, como é que é? Jefferson Zani, isto. Marcelo de Oliveira e família. Anderson de Paula, conhecido como amigo, que é o diretor dos diáconos, e o Marcelo, que é o vereador Marcelo. Vamos agora para mais uma. Anderson de Paula, eu já falei. E família. Doutor André Vicente e família, isto, doutor André Vicente é o assessor jurídico da Igreja Quadrangular, contratado por nós. Márcio e Milena Vicente, olha, tudo gente maravilhosa. Lúcia Prone, ei Lúcia, não perde uma não. Família Beraldi, que está reunida nos assistindo. Eliane Corroquer, também, doutora Eliane, faz parte do Conselho Diretor Local, que Deus abençoe. É certo que muitas outras pessoas, mas eu vou te ver daqui a pouquinho, não vai escapar um. Eu ouço toda a mensagem e vejo nome por nome. Então agora, vamos fazer uns avisos. Amanhã nós teremos uma live pela Rádio Gospel e na próxima terça-feira, como eu tenho um compromisso em São Paulo lá no Conselho Nacional, talvez não cheguemos em tempo. A filha também, que está aqui nos ajudando, talvez vai estar em São Paulo. É bem provável que esta reunião, pela primeira vez, seja feita diretamente da rádio. Provavelmente. Se chegarmos em tempo, né, eu estou dizendo provavelmente, porque eu estou escalado todas as terças, sábado e domingo. É claro que aqui a gente se divide com a pastora Santina, que é a esposa, a pastora Aldileia, que é a filha, mas nós, no contexto, já conversamos nesta tarde, é bem provável que será pela primeira vez feito pela rádio. E na quarta-feira, quinta, sexta, nós teremos também as lives pela rádio. E nós teremos quarta-feira, deixa eu ver, atendimento em todas as capelas. Aqui na catedral, o atendimento 24 horas. O plantão espiritual. É o pronto-socorro espiritual, 24 horas. Porém, nas capelas não temos condições de ficar 24 horas. Aqui nós temos segurança nas 24 horas, temos louvor e adoração 24 horas, temos... Enfim, sempre pessoas que estão entrando e saindo na catedral. Nas capelas, quarta-feira, das 19 às 21 e sexta-feira também neste mesmo horário. No domingo, das 8 da manhã até às 11 horas. Os líderes das capelas, meus pastores, estão lá, sentados, esperando as pessoas. Lá tem o álcool gel, lá tem uma placa que não pode entrar sem máscara, não pode andar pelas ruas sem máscara. Nós lamentamos, amados, da fase laranja ou laranjada como estávamos, voltou para a vermelha, porque o povo não está obedecendo, o povo não está se cuidando, não está recebendo a orientação, não está obedecendo às nossas autoridades. Muita lamentação. E algumas pessoas acusam o prefeito. Mas espera, o prefeito tem vontade. O prefeito tem vontade. Todos os prefeitos, todas as cidades querem que volta. É prejuízo para a cidade. Então, eu expliquei na quinta-feira, quando estive na rádio falando sobre vício de linguagem, na língua portuguesa, que eu tinha recebido uma notícia que líderes de igrejas evangélicas aqui dessa cidade estavam falando que eu, pastor Brocanelli, não estava permitindo que abrisse as igrejas. Mas espera aí, eu sou pastor da Igreja Quadrangular, eu não sou prefeito, eu não sou promotor de justiça, eu não sou juiz de direito, eu também quero que volte.
Amados, a saudade dos irmãos. Não pela parte financeira, porque não temos problema nenhum. O povo da quadrangular é um povo fiel, dia e noite e dia. As pessoas vêm para adorar, para se ajoelhar, para entregar as suas contribuições. Não temos esse problema. Mas, amados, o culto da quadrangular, batendo palmas, levantando as mãos, pregando a palavra, andando aí, vendo o povo, a alegria, ficando na porta para cumprimentar. Amados, eu tenho saudade, eu não vejo hora. Acha que eu vou mandar no prefeito? O prefeito já autorizou numa ocasião, mas a justiça não permitiu. Então, não fale o que você não sabe, meu querido. Não fale o que você não sabe, porque a Bíblia nos diz que seremos julgados pelas nossas palavras. Não faça um julgamento sem ter a certeza. Eu tenho muito interesse, o prefeito tem muito interesse. Eu vou mandar no prefeito? Não, ele está no lugar dele, eu estou no meu lugar. Então eu deixo essa palavra. Então a orientação, fique em casa. Quando sair, procure sair você que vai para o trabalho. Vai ao supermercado? Vai você. Não leve toda a família para o supermercado. Vamos ser rigorosos quanto a isso e logo voltaremos para a fase laranja e depois a branca e voltaremos à normalidade. Atendimento pastoral 24 horas, plantão, já falamos. Então, acho que estamos encerrando já. Deixa-me ver. Já falamos do culto às terças-feiras, horário no Globo agora. Então é aqui, deixa eu ver, aqui está o Brasil e todos os países. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está esse objeto, este globo, representando o planeta, o nosso planeta, o planeta Terra. Meu Deus e meu Pai, eu oro, e juntamente comigo milhões de pessoas estão orando em toda a face da Terra. Ó Deus, esta praga, esta peste veio, coronavírus ou Covid-19. Pai, a tua mão esteja estendida. Quantas pessoas já morreram e quantas pessoas estão internadas? Meu Pai, e quantas pessoas já foram curadas? E quantas pessoas estão em recuperação em suas casas? Meu Pai Celestial, escuta a nossa oração. Ó Deus, o Senhor é um Deus bondoso, maravilhoso, e o ser humano é mau. A própria palavra do Senhor nos diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens àqueles que lhe o pedirem. Nós estamos pedindo, Senhor, pedindo que a tua mão esteja estendida e que isto passe logo, e que volte à vida normal, e que o povo aprenda a temer ao Senhor, a temer o teu nome, e buscar somente ao Senhor, e deixar a idolatria de lado. A idolatria tanto tem ofendido o Senhor, através de séculos e milênios. Meu Pai Celestial, atenda a nossa oração, que pedimos com fundamento no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Amém. Agora partimos para o encerramento, a bênção apostólica. Então, vamos cantar a presença de Jesus, enche o coração de luz. Estamos quase com 1 hora aqui e penso que é o Instagram que é apenas 1 hora, o Facebook vai mais, né? E o rádio, e não tem limite, né? O rádio está aí às 24 horas. Mas, amados, muita alegria poder pregar, né? E amanhã estaremos viajando a São Paulo e provavelmente na terça-feira ou quarta-feira estaremos voltando. Vamos atender uma convocação, reunião do Conselho Nacional. Esse já é o nosso 4º mandato. Deus tem nos abençoado. Eu tenho sido bênção lá também no Conselho Nacional de Diretores. Então agora só vou cantar assim, olha. A presença de Jesus enche o coração de luz. Preciosa fica, cada vez mais rica.
esta vida com Jesus. Vamos cantar mais uma vez e agora você também pode cantar. A presença de Jesus enche o coração de luz, preciosa fica, cada vez mais rica essa vida com Jesus. Amados, se o Senhor Jesus não voltar, se estivermos por aqui no próximo domingo, eu estarei dando sequência a esse ensinamento da palavra de Deus. Nossa filha, que está aqui, também falará sobre o assunto. Eu fiz um tratado numa ocasião e distribuímos para toda a igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Araras. Ela fez também um tratado, um estudo da palavra de Deus, e levamos até para a convenção. E os pastores do Brasil inteiro amaram o ensinamento que ela colocou no papel com fundamento na Bíblia. A nossa filha também vai falar sobre este assunto que começamos a falar hoje. Então agora a oração de encerramento. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, oramos encerrando, ó Deus, este culto de louvor e adoração. Receba nosso louvor, nossa adoração e a nossa gratidão. Gratidão, ó Deus, pela vida, pelo alimento, a gratidão pelo ar que respiramos, ó Deus. Senhor tem dado tudo a nós. Louvamos ao teu santo nome por isso e a nossa adoração, porque o Senhor é o único Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor tem nos abençoado com todas sortes de bênçãos. E, ó Deus, o meu dever, o dever de todos aqueles que te conhecem, é te adorar na beleza da tua santidade. A bênção seja com este povo, Senhor, durante todos estes dias, nessa semana, uma semana de trabalho, cada um na sua atividade. Ó Pai, livra dos males, perigos, acidentes. Proteja o teu povo, ó Deus, de doenças, enfermidades, a peste perniciosa. Guarda, proteja o teu povo. Pedimos fundamentados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. As mãos assim. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com o povo de Deus, cada um na sua casa. Amém e amém. Povo de Deus, boa noite, fique com Deus e fique em paz. E assim como nossas crianças gostam, olha, bye bye, bye bye.